Olá pessoal, eu me chamo Andréa Barreto, eu sou fisioterapeuta, acupunturista e estou aqui para mostrar para vocês mais um pontinho extra da acupuntura. No vídeo passado nós falamos de um ponto extra que foi o Wai Lao Gong, que é um ponto em que a gente pode utilizar para retirar dores do pescoço, torcicolos, quando a pessoa acorda realmente com muita dor no pescoço, aquele torcicolo muito incomodativo. Então eu vim aqui no vídeo e fiz uma demonstração de onde é que é a localização do ponto, né? E hoje eu vou mostrar para vocês mais um pontinho para ajudar também, mas desta vez para retirar dor lombar, aquela dor lombar aguda, quando o paciente se encontra com aquela dor que não consegue se mexer direito e que diz travei, fiquei travado. Pronto, é essa dor que eu vou mostrar para vocês, esse pontinho. Para quem não me conhece ainda, eu quero também apresentar para vocês o meu livro de pontos extra, que é a ilustração dos pontos extra da acupuntura, que eu lancei aqui em Portugal, né? Então eu fiz a tradução dele para o próprio português e um amigo, que foi um grande mestre para mim também, o professor Yang Chun-Min, que fez a parte da tradução dele, depois também a correção dele do chinês, tá? Ou seja, para o mandarim. Portanto, é o primeiro livro de pontos extra da acupuntura que foi lançado aqui em Portugal, bilíngue, tá? Então, fica aí a dica, vocês encontram o livro na Amazon, se não me engano, aqui para Portugal, amazon.com, tá? Então eu deixo aqui essa dica para vocês do livro extra de acupuntura. Por quê? Porque vocês trabalharem com os pontos extras também. Muita gente utiliza, por exemplo, o Yin Tang, que é um ponto extra, né, que se encontra no meridiano, na localização do meridiano do Dumai ou vaso governador, também como queiram chamar, e é um ponto de extrema importância para se trabalhar, para acalmar a mente, para abrir o corpo para receber os outros pontos de acupuntura. Portanto, os pontos extras são pontos muito importantes para a nossa prática clínica. Então, convém que a gente saiba e que a gente entenda pelo menos alguns deles. Daí a minha indicação de vocês, se quiserem, né, entrarem para ver o livro na Amazon. Eu acho que é uma mais-valia. Vocês também encontram, claro, os pontos extras da acupuntura. Se vocês têm os atlas, vocês também encontram no final de alguns atlas, não são todos atlas de acupuntura, vocês também encontram alguns pontos extra da acupuntura, tá? Então, esse ano agora, de 2022, eu vou lançar a segunda edição dos pontos extras, em que eu vou incorporar, ou seja, eu vou acrescentar mais alguns pontinhos também neste livro. Tudo bem? Então, pessoal, vamos lá então falar basicamente do ponto de acupuntura, tá? Então, esse ponto agora, ele se chama Yao Tong Jian. O que isso quer dizer? Yao Tong significa exatamente dor lombar, tá? Porque Yao é a região lombar também em mandarim. E o Dian é o ponto, ou seja, é a localização, tá? Então fica fácil para vocês quando a gente entende também um pouco do nome do ponto, né? O que ele quer dizer, tá? Então, Yao Tong Jian, exatamente ponto da dor lombar. O que é importante a gente saber aqui, eu vou mostrar para vocês daqui um pouquinho mais. Então, vamos lá. Esse ponto, então, ele está localizado no dorso da mão, entre o segundo e o terceiro, o quarto e o quinto metacarpo. Então, são exatamente esses dois pontinhos que vocês encontram aqui no dorso da mão do paciente. Tá? Então, vocês essa é a localização, ou seja, entre o segundo e o terceiro, entre o quarto e o quinto osso do metacarpo. Então, muito mais próximo aqui dos ossinhos do carpo, vocês vão localizar exatamente aqui este ponto, tá? O Yao Tong Jian, um ponto muito importante. Então, o que esse ponto ele faz? Ele vai drenar ali depois os colaterais. Em relação ao método de acupuntura, ou seja, de inserção da acupuntura, o que você vai fazer? Você vai inserir 0,3 até 0,5 Tsum, né, com uma agulha, e como é que se diz? Ele tem a função aqui, depois de eliminar
lombalgia. Dores aguda lombar, foi aquilo que eu disse no começo, aquelas dores agudas, entendeu? E depois também vocês podem, quando o paciente também sente dor no músculo quadrado lombar, que é exatamente o músculo que se encontra nessa região, tá? Então vocês têm aqui localização, função e o método depois, indicações e o método depois de inserção desse ponto. O segredo, tal como eu falei no vídeo anterior, o segredo está em como é que vocês vão fazer a puntura desse ponto. Isso aqui é muito importante, tá? Por quê? Esse é o nosso segredo. Por quê? Porque quando você inserir as duas agulhas, você vai movimentar, ou seja, manipular as agulhas e pedir para o paciente mexer com a região lombar. Então ela vai fazer um remeleixo, um requebrado, como a gente diz em português, né? Do Brasil, nesse caso. Então você vai pedir para o paciente requebrar, tá? Conforme vai manipulando, o paciente vai mexendo, movimentando a região que a gente está tratando. Isso é muito importante, que o paciente faça isso, né? Enquanto você manipula as agulhas. Isso significa que o paciente não pode estar deitado e o paciente também não vai poder estar sentado. Isso significa que o paciente vai ter que estar em pé, tá? Então, André, e aí agora o que eu faço? Eu posso fazer um protocolo e depois fazer isso? Fazer essa técnica primeiro do ponto eixo, depois fazer o protocolo, depois a gente fazer ventosa, depois fazer moxa-bustão? Isso aí vai ficar a critério depois de cada terapeuta. E depois lembrem-se sempre que você vai diagnosticar o terapeuta, você vai, como é que se diz, investigar e saber quais são as diferenciações de tratamento que esse paciente tem, ou seja, quais são os desequilíbrios energéticos que esse paciente tem, para você traçar um princípio de tratamento e depois você tratar o seu método de tratamento. O que você vai fazer, tá? Então você vai pedir para ele fazer uso de fitoterápicos, você vai depois fazer ventosas no seu paciente, você vai fazer gua sha no seu paciente. Então isso tudo é um conjunto, né, de tratamentos da medicina tradicional chinesa que você pode utilizar com o seu paciente. Depois, é claro que esse é outro método que você pode utilizar, que são os pontos extra da acupuntura. Nesse caso aqui, você tem o ponto, né, que eu falei para vocês no dorso da mão, tá? O Yao Tong Dian. É claro que vocês têm outro ponto extra, o Yao Ti, por exemplo, ou Yao Yan, né? Que são os dois olhos da coluna lombar. Então também tem esses pontos extras que eu falo depois aqui em outros vídeos para vocês, mas é interessante que vocês percebam a importância do Yao Tong Dian. Tá? Ou seja, de como manipular a agulha enquanto o paciente faz o movimento. Então, com relação ao que vocês vão fazer, né, com o paciente, isso vai ficar mesmo a critério da sua avaliação, do seu diagnóstico, do seu princípio terapêutico e, claro, do seu protocolo de acupuntura ou da prescrição do fitoterápico, como eu disse anteriormente. Eu gosto de frisar porque é importante para a gente falar dessa parte de que é vocês que estão atendendo, são vocês que estão atendendo, desculpa, ou seja, são vocês que estão tratando o paciente, então vocês têm que ter isso em linha de conta. Eu daqui deste lado, eu não estou vendo o paciente, não vi língua, não fiz observação da língua, não fiz palpação de pulso, não fiz o interrogatório, portanto eu não fiz o diagnóstico do paciente. Tá? Eu estou dando só mais um meio de você conseguir ajudar o paciente a eliminar aquela lombalgia, aquela dor que está incomodando, aquela coisa aguda na dor lombar. Então, como eu fiz o vídeo da manipulação do pescoço, vai lá no vídeo anterior que você vai encontrar quando é torcicolo. É a mesma coisa. Enquanto você manipula a agulha, pede para o paciente mover a região do pescoço enquanto você manipula a agulha. Esse é o segredo desses dois pontos em ajudar, né, em torcicolo ou em lombalgia aguda. Por isso que eu fiz esses dois videozinhos em relação a esses dois pontos de acupuntura, tá? O Ai Lao Gong e agora também o Yao Tong Dian.
ok? Então, é assim, eu peço, se você gostou desse vídeo, que você deixe aqui o seu like, que você deixe aqui o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui para mim, me diga qual é a sua dúvida, que eu respondo para você e falo o que eu souber e eu tento explicar com relação ao ponto, tá? Eu acho que eu deixei aqui todas as dicas, então se você gostou, aproveita, deixa aqui o like, porque assim você também me ajuda a divulgar, né, mais os vídeos, tá? E eu também vou colocando cada vez mais sempre vídeos depois para vocês também. Eu agradeço de coração, gratidão a todos, e aí fica mais essa dica para você que é terapeuta de medicina tradicional chinesa e de acupuntura, tá? Então, beijinhos para vocês e até a próxima.